é o seguinte, nós vamos conversar agora, queria dar as boas-vindas para o senhor doutor João, o agente de Fred Nicásio. E aí, Chico Barney? Pô, que honra, hein, João? O senhor dormiu bem? Consegui dormir um pouquinho, mas eu consegui dormir sim. Bem, né? Graças a Deus que o Fred ficou na casa, então a gente conseguiu dormir pelo menos uma noitezinha em paz de sono. Pelo menos uma noite em paz. Ô João, o Fred, o senhor foi, como é que é o esquema de agente, assessor, para esse dia de eliminação do BBB? A Globo leva vocês até o Rio de Janeiro, um lugar perto de Curicica? Como é que é? Eu moro no Rio, na verdade, né? Então eu Sim. fico aqui já no Rio, mas a Globo trouxe o marido do Fred para cá, para o Rio, caso ele fosse eliminado. Como fez também com o marido da Marília também. Mas ele já voltou para Bauru, já está indo para casa. Mas ele estava aqui até para o caso do Fred ser eliminado, também ter um suporte emocional do marido, alguma coisa nesse sentido. E aí Claro. eu vim de casa e encontrei ele aqui também no hotel. No hotel, perfeito. Pô, devem ter sido dias muito tensos, porque no final das contas, o Fred Nicásio tá no precipício, na borda do precipício, desde domingo, né? Eu Então é diria uma que ele longa está na jornada. borda do precipício, acho que desde que ele entrou, né? Ele já entrou com a questão da polêmica em torno do nome dele, depois veio a questão também da fala dele sobre a enfermagem. Então a gente foi precipício atrás de precipício, assim. Mas por muita sorte, o Chico, o Fred, ele tem, sei lá, uma coisa na cabeça dele que ilumina, que ele também, ao mesmo tempo que ele fala uma besteira, ele meio que já se corrige também na sequência, né? Porque ele falou a questão da enfermagem, depois conversou com o César para explicar um pouco e contextualizar o que ele queria dizer sobre aquilo. Então as coisas vão acontecendo e ele, ao mesmo tempo, sei lá, alguma coisa bate ali na mente dele que ele mesmo já tenta se corrigir e conversar um pouco mais. Óbvio que tem algumas coisas que ele, de fato, fala e, de repente, soa de uma forma muito fora de contexto, um pouco equivocada, mas acho que são coisas que, cara, a gente é humano, a gente está passível disso também. E eu acho que ele saindo da casa, ele com certeza vai olhar para tudo isso, vai conversar e vai corrigir e vai explicar também Repensar tudo que o que tiver aconteceu, que né? repensar, né? Ele Exatamente, parece com ser um certeza. cara. Mas o João, acho que tudo isso essas polêmicas que ele entrou, as falas, tal, acho que o que mais pegou nesses últimos dias foram dois pontos. As falas dele sobre o Bruno Gaga, em duas oportunidades ele falou algumas coisas que pegaram bem mal aqui fora, e também a maneira como ele estava tratando a Marília, que muita gente começou a falar coisas, tal. Como que vocês que estão aí na equipe, no entorno dele, como que vocês avaliam o que ele falou e também a repercussão aqui fora? Eu acho que a questão do Bruno Gaga, de certa forma, eu acho que ele vai ter que realmente dar uma olhada para isso, repensar um pouco, entender a forma como ele falou também. De fato, não foi legal, a gente entende tudo isso, a gente tem essa percepção. A questão da Marília, eu acho que é ela que vai ter que entender e ver mais ou menos o que aconteceu com ela e o Fred no programa e fazer essa análise mais sobre a percepção dela mesmo do que eles viveram, né? E eu acho que o Fred, saindo da casa, também vai ter oportunidade de conversar também com a Marília, eles se acertarem, em poderem conversar um pouco sobre essa experiência deles como uma dupla dentro dessa dinâmica do programa. E eu acho que é isso, assim, a gente está, na verdade, agora olhando para frente, pensando no futuro do jogo, tentando deixar as coisas que ficaram para trás, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa aí pela frente. Vai ter história nova agora. Vai ter coisa nova para vir e a gente está aí também nessa expectativa do que vai ser agora no jogo, com essas conversas que ele também ouviu, com as coisas que ele vai falar, enfim. Então a gente está nessa expectativa do que vai vir agora. E acho que uma das coisas mais interessantes desse retorno dele é que, como ele viu trechos, né, e como ele já tinha algumas ideias muito bem formadas na cabeça dele a respeito de algumas pessoas, é uma orientação que ele está dando para a equipe dele totalmente enviesada, né? Eu acho que isso está muito interessante e acho que isso vai render muito no programa, porque ele, por exemplo, a visão dele sobre o cara de sapato.
tem um viés ali radical contra, que não é necessariamente a realidade do fato, que está muito divertido. Assim, como que vocês estão enxergando isso? Cara, a gente enxerga isso como Fred. Ele é intenso, né? Então ele vê essas questões assim. Ele é de uma intensidade muito grande, assim. Ele é um cara que ele tem um coração enorme e tem essa intensidade. Eu estava conversando até com o marido dele esses dias. Ele é incontrolável. Ele tem uma força enorme, uma máquina, assim. Então não há como a gente ir contra o Fred. Mas acima de tudo, ele é uma pessoa que sempre tenta, pode se enganar um pouco em alguns momentos, mas eu acho que ele sempre tenta pegar pela verdade, assim, sabe? Ele é como ele diz, ele é muito papo reto. Com ele não tem segundas conversas, não tem conversinha daqui e dali. Obviamente, a gente quando está à flor da pele, ainda mais nessa dinâmica de reality show, a gente olha isso meio que tipo em extrema potência. Não só ele, como o público aqui fora também. A gente começa, né, com as torcidas, a gente olha as potências máximas dessas vivências. Mas eu acho que o Fred vai, enfim, depois com o tempo vai conseguindo perceber também o que ele pode manejar dessas coisas que ele ouviu e talvez tirar, pesar um pouquinho menos e, enfim, e aí se acertando nessa dinâmica do jogo para agora. Boa, legal. E vocês... O senhor é agente do Fred Nicásio, né? Sim, O a gente senhor já trabalha trabalha há quase 3 anos juntos já. esse lado artístico dele, o programa que ele fez na Netflix, tal, o senhor entendia toda essa questão. Uhum. E agora, com essa intensidade toda do BBB, assim, o senhor está com uma equipe de contenção de crise, de RP? Como que está sendo isso, assim, os Menino, então, bastidores da equipe? cara, é uma loucura, né? Porque a gente tava com uma expectativa, eu não vou mentir para você não, Escobar, né? A gente que conhece o Fred, nós, os amigos dele, a gente tava com uma expectativa altíssima, assim, da participação dele. Porque o Fred, as pessoas, enfim, do público tá tendo uma percepção dele diferente, mas a gente ama o Fred. Todo mundo que conhece o Fred ama o Fred. Então, assim, todo mundo para quem eu falava, né, que eu precisava para contratar as pessoas e tudo mais, né, de equipe, e falava, quem vai é o Fred e tal, as pessoas, caraca, não é possível, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar. Então, para a gente, assim, na primeira semana já levar paulada, 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 a gente ficou meio atordoado aqui, eu não vou mentir para você, mas acho que a gente conseguiu. A gente tem uma equipe muito incrível, que está muito unida em prol do Fred. Ele tem uma corrente de amigos também que está ali junto no dia a dia, votando. Eles ontem ficaram no grupo votando o dia inteiro e contava 1.000 votos, 800 votos, agora foi mais de 500. Então, ele tem uma corrente de amor que é muito forte ao redor dele, sabe? Então, acho que isso também faz com que a gente se empenhe para fazer com que, quando a gente se desequilibra ali, vem um para dar um suporte, um apoio para a gente se reorganizar e repensar as estratégias, recalcular as milhares de rotas que precisamos recalcular para poder continuar, cara, porque não tem o que fazer. Reality show é muito engraçado, assim, não sei nem se eu posso falar isso daqui, mas Pode. me falaram, fizeram uma analogia muito interessante, que parece igual aquele slogan da Rádio Bandeirantes, há 20 minutos tudo pode mudar. Então Sim. é mais ou menos isso. Reality show para a gente está tendo essa percepção de que a cada 20 minutos tudo pode mudar. Então a gente está assim, apostos para qualquer coisa que possa vir a acontecer e tentar reorganizar. Boa. São quantas pessoas trabalhando agora na A equipe? gente começou com 4 e hoje a gente já tem uma equipe de 10 e provavelmente a gente deve ter mais gente aí daqui a pouco. É coisa grande, bicho. Mas uma coisa que eu tô achando muito interessante, comecei a semana a seguir as redes do Fred Nicásio e tal, e eu tô achando muito interessante porque o Fred Nicásio, ele é um personagem sofisticado, que o público não está acostumado a ver tanta contradição, tanta intensidade, um cara que tem um discurso que é super bacana, que fala bem, que porra, se ama e não tem vergonha disso. Isso é muito legal, isso é muito interessante para o programa. Ao mesmo tempo, né, fala essas coisas às vezes algumas pessoas. Pô, o BBB, historicamente, ele é um programa em que vence quem se faz mais de coitadinho. E esse papel não combina com o Fred Nicásio. Muito Não, pelo não, contrário. Muito pelo não. contrário. Então, acho que até essa polarização nesses primeiros dias, ou nesses últimos dias que tem acontecido, são muito por conta disso. As pessoas não estão acostumadas com alguém Não, como o Fred Nicásio. E aí, o que eu estou achando interessante
é que isso está se refletindo na cobertura de vocês aqui fora. Vocês assumem essas contradições, esse ame ou odeie, e eu acho que isso está sendo muito interessante também. Assim, tem o Fred, acho que uma das frases que ele até fala no vídeo dele de abertura do programa é: eu não vou me diminuir para caber em qualquer lugar. A gente aqui, enquanto equipe, eu também enquanto agente, converso muito também com o Fábio, que é o marido dele, a gente não pode tentar reduzir o tamanho do Fred para tentar emplacar uma narrativa que não é a narrativa do Fred. Perfeito. Então, acho que a gente tem que ser muito coerente com o que ele tem feito lá dentro. E ele lá dentro, ele só, na verdade, ele tem as percepções dele, ele tem as pessoas que são alvo dele, mas ele também tem os afetos dele lá dentro, então a gente tem que ser coerente com o que ele tem feito lá dentro. Então eu não vou ficar aqui tentando diminuir a presença dele ou a onipresença dele nesses últimos dias para tentar emplacar ele em alguma narrativa de coitadinho ou de vítima ou nesse lugar, assim, porque não é do Fred isso. O Fred ele não é uma vítima, ele é uma pessoa extremamente bem-sucedida, que se ama, que tem enfim, que acredita muito nele, que vai lá e constrói, ele tem uma história de vida incrível, muito bonita, então não tem como a gente reduzir isso, não tem como a gente tentar diminuir isso. Não, e sem simplificar, né? Que acho que também é importante, assim, acho que é bom para a TV aberta, é bom para tudo ter um personagem complexo como o Fred Nicásio, e acho que foi muito bom para todo mundo ele ter continuado. Talvez seja muito trabalho para vocês, talvez a equipe de 10 vire 20. Não, para a gente vai ser mais trabalho, mas é isso, assim, a gente ontem estava conversando muito sobre isso, né, brincando, obviamente, que na dúvida, será que é melhor ele sair ou será que é melhor ele ficar? Mas a gente também acreditava que era muito bom que ele ficasse, para que ele tivesse mais tempo. Ele mesmo falou isso ontem, na verdade, em algum momento do dia, não lembro se foi na edição passou, se foi ao longo do pay-per-view, onde ele fala: eu quero me mostrar mais, eu quero mostrar quem eu sou como eu, e não enquanto nessa dinâmica, né, que teve com duplas e tudo mais, ele quer ter esse tempo para ele poder fazer as coisas sem precisar pensar em como isso afeta ou não afeta outras pessoas também. Então, eu acho que essa visão, e ele entrou com essa visão, tanto que ontem acabou a prova do líder, acabou que tinha que ser feito ali das coisas, ele já chegou, já reuniu todo mundo, já levou todo mundo para o quarto, já contou quem viu, que não viu, já fez a Domitila meio que ali discutir com César para tipo, se resolvam aí, que você um falou isso aí do outro. Então, eu acho que ele foi muito, como ele disse, papo reto. Ele ouviu que ele ouviu, pode ter aumentado coisas e pode ter também... pode ter também aumentado, de repente é uma estratégia dele que a gente aqui também não sabe, claro, que vai ter também uma estratégia que ele mesmo desenhou na cabeça dele. Enfim, mas aquela preleção que ele fez com a equipe dele, se ele tivesse feito aquilo com a seleção brasileira na Copa do Mundo, a gente tinha ganhado o Hexa. Aquilo foi extraordinário. Foi muito bom, foi muito bom. Qual que o senhor acha que é o maior desafio para ele nesses próximos dias aí? Porque ele vai ter uma semana de tranquilidade, né, lá dentro, não vai poder ser votado, mas vai poder ser cancelado todo santo dia aqui, conforme que ele falar. Aí é com a gente, não é nem com ele, né? Porque ele não sabe de nada, na verdade. Para ele tá maravilhoso. Para ele está maravilhoso, ele voltou para o programa, ele vai continuar aí mais pelo menos 2 semanas, então para ele está tudo certo, ele não sabe do que está acontecendo aqui fora, né? A gente estava até conversando sobre esses dias, que para o Fred está muito incrível, para a gente aqui que está um apagar de incêndios quase que sempre, mas é isso, assim, a gente também está fazendo isso com muita alegria, apesar de às vezes ficar um pouco, meu Deus, o que a gente faz agora, mas a gente consegue se organizar, mas... Aí você me perguntou alguma coisa que eu fugi da pergunta. Não, eu quero saber qual que o senhor acha que é o maior perigo, assim, o que pode se apresentar como um risco para ele nesse sentido? É a relação com o Bruno Gaga? É talvez pesar demais com o Gabriel? O que o senhor tem Não, receio? eu acho que talvez o que pode pegar um pouco mais contra ele é a maneira como ele vai, eu acho que conduzir algumas falas dele ali para fazer essa movimentação do jogo, né? Eu acho que a forma como ele vai falar e conduzir as coisas que ele ouviu e conduzir as estratégias dele também é o que vai definir um pouco também dessa questão do cancelamento ou da alegria de ter o Fred Nicásio de volta.
Então, acho que isso talvez é o que impacte um pouco mais, assim, a maneira como ele vai falar um pouco as coisas, né? Para que ele não saia de uma maneira ruim, assim, e que a gente mesmo tome um susto aqui fora quando ouve algumas coisas que ele fala. Boa, perfeito. João, queria agradecer demais seu tempo aqui para falar com a gente. Eu que agradeço, Chico. Obrigado mesmo aí por todo o apoio que você nos deu esses últimos dias. Eu te falei já, enfim, o Fred saindo da casa, o que você convidar e o que for permitido ele fazer, eu vou falar, você vai lá no Chico Barney agora. Boa, boa. Vamos levar o Fred Nicásio lá no Central Splash, aqui no CBU. Não, assim que for possível, a gente faz tudo isso. Mas foi tudo em benefício próprio, porque o Fred Nicásio lá é bom para mim, na real. É bom para você, né? É bom para o engajamento. A gente tem percebido, menino. Para vocês, eu não sei se é bom, mas para mim é maravilhoso. Não, para a gente está lindo assim. A gente só queria que ele realmente passasse dessa primeira semana. Daqui para frente que vier, a gente vai conseguir resolver, contornar e vai dar tudo certo. Isso mesmo. Acho que essa abordagem de vocês com todas essas contradições do Fred Nicásio é muito legal e acho que é muito positivo. É humano, né, Chico? É uma pessoa que é humana. Acho que todo mundo, todos nós, a gente tem aqui essas contradições, né, na vida, no dia a dia. A questão é que quando você está sob julgamento de milhões de brasileiros, a coisa toma uma proporção fora do comum, fora do normal, e você não consegue nem saber o que está acontecendo para ir lá e se desculpar imediatamente, né? Então também tem isso, assim. Então acaba sobrando um pouco para a gente tentar fazer esse meio de campo para que ele não saia cancelado de fato do programa. E eu acho que não vai não. As pessoas daqui a pouco vão começar a gostar dele e vão passar a amar ele como a gente também enxerga e ama o Fred. Beleza. Muito obrigado, João. Sucesso obrigado aí para você, Chico. Até uma próxima. Obrigadão. Até, obrigado. Show de bola, hein? Show de bola. O agente João de Fred Nicásio.